Oi, eu tô aqui para falar desses dois livros de forma conjunta. Aqui eu tenho Hábitos Atômicos, do James Clear, bastante famoso, e aqui o Torne-se um Profissional, do Steven Pressfield, que é um pouco menos famoso, pelo menos para mim, chegou depois, mas eu acho que os dois livros tratam de assuntos que, de certa forma, são parecidos, e é por isso que eu queria tratar os dois conjuntamente. A lógica do Steven Pressfield de se tornar um profissional é pensar em uma escolha, uma decisão, ou seja, a pessoa decidiu ser profissional. O profissional, ele precisa ser remunerado, habilitado para isso? Não. A pessoa escolhe ter uma postura profissional em relação a alguma coisa, né? Então, no caso do Pressfield, ele decidiu escrever de forma profissional. Então, ele todo dia tem uma rotina de escritor que ele vai fazer com que diariamente ele despenda ali um número de horas escrevendo. Ora, aqui a gente tem duas semelhanças, na minha opinião, com o James Clear. A primeira delas é, enquanto o Pressfield vai escolher deliberadamente ser profissional, o Clear vai dizer o quê? Olha aqui, a gente precisa criar uma identidade. Então, qual que é a identidade do Pressfield? É ser escritor, né? Então, primeira semelhança a gente tem aqui entre o que o Clear chama de identidade e o que o Pressfield vai tratar como escritor. Para além disso, ambos vão trabalhar com uma lógica de rotina e atividades diárias, né? O que claramente está relacionado com o título do livro do Clear, que é o Hábitos Atômicos, então a criação de hábitos para que a gente consiga, a partir desses hábitos, desenvolver o que nós queremos, né? Eu não quero entrar em tantos detalhes aqui. O que o Pressfield vai dizer é a necessidade de se manter na rotina, porque quando a gente senta para trabalhar, a musa vem, né? Então a gente vai conseguir ter a inspiração, a gente vai conseguir, a partir do esforço diário, conseguir resultados também. Então esse é outro ponto que eu acho interessante. O Pressfield, ele vai sempre utilizar a resistência como sendo a principal vilã, né? E o que faz com que o artista, o profissional, não consiga desenvolver o seu trabalho. Enquanto já o Clear, ele não usa essa terminologia de resistência, mas ele também trabalha com uma lógica da importância de se criar rotinas para não se distanciar do que se está buscando, né? E aqui ele trata de algumas estratégias em relação aos hábitos, tanto para a gente conseguir reforçar os bons hábitos, quanto para conseguir fazer com que os maus hábitos acabem não se desenvolvendo, né? Então, nesse sentido, eu também acho que existe uma semelhança em relação à atuação de ambos. Para além disso, me parece que nenhum dos autores vai sugerir que a gente foque em grandes resultados, pensando que em ambos existe uma lógica de que o melhor resultado ele é a perseverança na atuação no longo prazo. Então, para além de uma pessoa decidir correr uma maratona, ela pode pensar em se tornar uma corredora e daí, para além da maratona, ela ainda vai ter outros objetivos, não necessariamente de completar a prova, mas de continuar ativa. Então, me parece que ambos têm esse foco no longo prazo, de pensar muito mais em uma manutenção de atitude, né? O que no próprio Clear eu posso entender como o sistema, e o Pressfield em diversos momentos fala realmente também na perseverança, né? O Pressfield ele vai falar um pouco sobre quando ele acabou o primeiro livro dele, e quando ele escreveu a palavra fim, ele sentiu um orgulho muito grande e ele falou com um amigo dele. E o amigo dele disse: parabéns, comece o próximo amanhã. E talvez, se a gente pensar mas não seria importante ele comemorar essa vitória? E talvez até possa ser. Mas o Pressfield ele vai dizer que até os livros dele se tornarem publicáveis, foram muitos livros que não aconteceu isso, né? Que ele não conseguiu a publicação. E muitos dele depois ele inclusive colocou no lixo, até ele ficar um autor que me parece que para ele se considerar bom, né?
precisou de muito mais do que apenas um livro. E isso me lembra um pouco de quando o James Clear vai falar sobre a lógica do sistema, que é exatamente isso. Se eu foco em um resultado específico, num período, eu posso chegar nele de um jeito muito mais fácil do que se eu penso na manutenção desse tipo de ação de forma contínua ao longo do tempo. Então, se eu pensar em correr 500 metros, talvez eu consiga. Eu saio daqui e corro. Se eu pensar em me tornar uma corredora, mesmo que seja que corre 500 metros por dia, isso vai exigir muito mais de mim do que apenas a força de vontade para realizar uma atividade diária. Então, diária no caso episódica, né? Mas a minha lógica aqui, para mim, é tentar ver como existem pontos semelhantes em autores que são completamente distintos, né? Então, pensar aqui e resumindo que a gente pode, de certa forma, conjuntamente com esses dois autores, sintetizar. Em primeiro lugar, a importância da construção da identidade ou da profissionalização como uma escolha. A pessoa decide, né? Em primeiro lugar é isso, a minha identidade é o que eu escolho ser. Para além de eu precisar desenvolver isso, que eu não vou dizer que não é importante, claro que é, mas em primeiro lugar eu escolho, eu sou alguma coisa, né? Para além dessa escolha, existe a necessidade de manter isso numa rotina. Utilizar o que eu pretendo fazer de forma diária para que eu consiga, com o passar do tempo, tanto melhorar, né? O James Clear vai falar naquele 1% melhor ao dia, quanto que com a repetição eu consiga ter mais sucesso, né? O que é quando o Pressfield vai falar da importância da musa aparecer. A musa vai aparecer quando? Quando eu continuar repetindo ao longo do tempo essas coisas. A ideia de tentar ter uma rotina que me fortaleçam os hábitos bons, né? Ou que me fortaleça eu fazer essas coisas que eu realmente desejo e manter próxima da profissionalização. E para além disso, pensar em objetivos que não necessariamente vão ser cumpridos em si, né? E sim objetivos que vão buscar um fortalecimento da identidade, ou seja, sistemas. Ao invés de eu correr 5 km, eu me torno uma corredora. Era isso, obrigada!